A pele é o maior órgão do corpo humano, é uma barreira de proteção natural e, por isso mesmo, está em contato com o ambiente o tempo todo. Fica exposta a vírus, fungos, parasitas, raios solares e substâncias irritantes ou com potencial alérgico. Isso sem falar nos casos em que o problema também tem causas internas. Doenças de pele. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a dermatologista Fátima Minuso, ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui na TV Fase e vamos tentar esclarecer alguns pontos. O que mais leva as pessoas a procurarem os serviços de dermatologia? São diversas causas. Na infância, muito infecções, alergia à picada de inseto, alergias de um modo geral, na infância. Na adolescência, muito a acne, algumas micoses que são prevalentes na adolescência. Na idade adulta, o adulto, muito a questão não só de alergia, também micoses, mais micoses de unha. A questão estética também leva o paciente à consulta. E na pessoa mais velha, além de todos esses fatores que falamos, alergias, micoses, a questão estética e o risco de câncer de pele, o medo do câncer de pele, que tem, vamos dizer assim, sua justificativa. Quanto mais a idade avança, o risco do câncer de pele é maior, né? Na verdade, ele ocorre no adulto e no idoso, mas com a idade aumenta o risco, sim. Porque também aumentou o tempo de exposição, né? Aumenta o tempo de exposição solar e, assim, então são fatores da quebra da proteção da pele. No verão, aumentam os casos de doenças de pele ou as pessoas que percebem mais porque o corpo está mais exposto? Nós temos um aumento do número de micoses, alergia à picada de insetos, nessa época temos é muito frequente alergia a inseto, alergias de um modo geral. Mas com certeza as pessoas realizam mais o autoexame que elas deveriam realizar o tempo todo. Mas elas estão com a pele mais exposta, por isso observam mais. Vamos falar então das doenças crônicas? Vamos. Doenças como vitiligo, psoríase, elas levam a muito preconceito, Porque as pessoas ainda pensam que é transmissível, Tem medo de pegar, acabam se afastando. A questão da doença de pele passa por aí. Aliás, além de ser o maior órgão do corpo humano, ele é um órgão exposto. Então, ele tem, além de todas as funções de barreira, a função de proteção do corpo, ele é o nosso órgão social, é o órgão que nos apresenta em sociedade. Então, a questão do estigma ainda é muito forte em relação às doenças cutâneas. Estigma em relação a vitiligo, a psoríase, que não são doenças contagiosas, levando o paciente a sofrer preconceito e agravar cada vez mais a sua patologia, já que ela tem relação com a questão emocional, com a questão do sistema nervoso, de um modo geral. Vamos falar então um pouquinho de cada uma delas? Vitiligo. O que provoca o vitiligo? Na verdade, o vitiligo, normalmente você pode ter uma tendência genética a ter. Não há, assim, um parasita, um fungo, ele é uma doença ligada à sua imunidade. O que nós vemos na prática é que o estresse, tanto emocional quanto físico, então pós-cirurgias, infecções, desencadeiam o aparecimento do vitiligo em pessoas com uma probabilidade maior, uma facilidade genética. No caso, o vitiligo não tem cura. Desencadeou esse processo, não dá como reverter totalmente. Isso é muito relativo. Alguns pacientes, principalmente quando você começa a tratar numa fase muito inicial, você tem um resultado muito bom. Vai depender do vitiligo, quando ele é mais localizado, você tem um resultado melhor. Quando tratamos vitiligo,
sempre uma psicoterapia é importante para esse paciente, não só para controlar o fator estresse, no agravamento do vitiligo, como também essa questão que nós já conversamos do estigma, do preconceito contra a doença. Então, podemos, em alguns pacientes, reverter completamente a lesão. Depende do paciente, depende do quadro que ele apresenta. Então, quadros, como eu disse, mais localizados, você tem um resultado muito interessante. E como é que é o tratamento do vitiligo? Ele é variado, né? Não é uma patologia que tem um tratamento que feche, né? Então, usa-se quando está, vamos dizer assim, explodindo as lesões, quando você tem aparecimento de várias lesões ao mesmo tempo, você pode fazer corticoide oral por um tempo curto, você pode usar substâncias que são como tacrolimo, primecolimo, que são substâncias tópicas com resultados também interessantes. Tópicas quer dizer na lesão, locais, no local da lesão. São variados os tratamentos e o resultado vai depender, como eu disse, do próprio paciente, do tipo de lesão. Quando as lesões elas são bilaterais, vêm em superfície, nas extremidades, né, em superfícies extensoras, às vezes é mais difícil o resultado. Mas o importante é não deixar de tentar tratar. É importante que o paciente procure o tratamento e que o médico diga para ele, a chance existe, então vamos tratar. Jurar que eu vou curar? Não, mas apoiar e tentar o tratamento. Quais são os primeiros sinais do vitiligo? São manchas, né, máculas claras. Nós dizemos que são manchas acrômicas, ou seja, elas não têm cor nenhuma. E você pode ter, como eu disse, um aparecimento súbito de várias lesões, o que geralmente nos dá um pior prognóstico, ou poucas lesões. Então, lesões localizadas com prognóstico melhor. Além das lesões, a doença provoca alguma outra desordem? Não. No vitiligo não há lesões, não há comprometimento sistêmico. A questão do vitiligo é puramente estético. Então, não há um comprometimento sistêmico. E a psoríase? A psoríase, assim como o vitiligo, ele tem uma carga genética muitas vezes. Então, pacientes que têm uma facilidade genética de ter, nem todos, desencadeado e agravado também por estresse ou quadros emocionais. Tem apresentações variadas também, desde formas bem localizadas, couro cabeludo, cotovelo, joelho, até formas mais extensas e generalizadas. Na psoríase, nós temos muitas vezes a artrite, e a artrite pode levar a deformidades, a dor, né, articular. Então, é um quadro que tem esse comprometimento também de outro órgão. Quer dizer, além da manifestação da pele, internamente tem outras consequências. E é outra doença que também não é transmissível? Não é transmissível e cujo paciente sofre muito preconceito. Há pouco tempo, uma paciente me contou que ela estava na praia, que as pessoas pediram que ela se retirasse da praia. Isso é um absurdo. Isso é uma doença não contagiosa, né? E mesmo que fosse, isso é... Imagino a paciente, imagino a pessoa que está sofrendo esse tipo de situação. O emocional dela só agrava, né? E aí piora a psoríase. No caso da psoríase, não tem também cura, né? Nós temos vários tratamentos e o controle é muito interessante, né? Então você depende, como eu disse, tem formas muito localizadas que podemos fazer tratamento tópico, local, né, da lesão. Temos drogas imunossupressoras, como Metrexate, que tem um resultado interessante, e outras drogas imunossupressoras, e atualmente os imunobiológicos, que vieram realmente para mudar principalmente não só as lesões cutâneas da psoríase, como a artrite, que é extremamente complicado da psoríase. Lembrar que a psoríase
ela pode estar... se tem um quadro generalizado, ela tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Mas, às vezes, o paciente que tem lesões apenas em palmas e plantas, mas imagina, ele é médico, ele é dentista, isso tem um impacto social, um impacto até profissional nesse paciente. Então, o uso de imunobiológico pode não ser apenas pela extensão do quadro, pela artrite, mas situações como essa, né? Lesões palmares num paciente que precisa lidar com o público, né? Lidar com o público de um modo geral. Normalmente, o organismo responde bem a essas drogas? Quer dizer, na maior parte dos casos, há um controle? Nós temos visto o ambulatório da faculdade, né, no ambulatório escola da faculdade, nós estamos vendo um resultado muito interessante com os imunobiológicos, e isso junto com os relatos da literatura que mostram uma melhora importante. É uma medicação complicada o uso, né, em termos de custo, é extremamente caro. Então, hoje são bancado pelo Sistema Único de Saúde, por planos de saúde, mas é uma medicação bastante cara. Uma outra doença de pele que acaba provocando preconceito é a dermatite atópica, né? Também não há risco de contágio. Você vai ver a partir dos 6 meses de idade, então a criança passa, às vezes, sua infância e sofre bullying, e isso é muito complicado. Ela normalmente não é a palavra certa, habitualmente, ela melhora na puberdade, com a entrada da puberdade, mas ela pode se estender à idade adulta e sempre com um comprometimento variável. Tem pessoas que têm poucas lesões e outras vão ter muitas lesões. E como é que se manifesta a doença? Na verdade, você tem uma alteração da barreira hidrolipídica da pele, mas o que mais chama atenção na dermatite atópica é a coceira, que é o prurido, que é intenso e causa alteração, às vezes, de sono, alteração até na escola da criança, em que ela não consegue se manter atenta porque não dormiu direito. Como é que é o tratamento? Basicamente, vamos de novo, né, dependendo da extensão, você pode ter tratamentos apenas locais, né? E você pode ter necessário ter tratamento sistêmico. Mas, assim, padrão ouro no tratamento da dermatite atópica é a hidratação da pele. Então, manter essa pele bem hidratada no inverno, então, que a pele de todos ressecam, essa pessoa necessita de uma hidratação importante. Hoje nós temos diversos cremes que imitam a barreira hidrolipídica e eles devem ser usados 2 vezes ao dia. A gente pede que a hidratação é vamos dizer assim, a base do tratamento. As outras coisas vão ocorrer dependendo da extensão, da gravidade do quadro. Qual é a relação? Você falou aí que as 3 pioram com o estresse. Qual é a relação entre as emoções e a nossa pele? A nossa pele, na verdade, a pele, o sistema nervoso vem do mesmo folheto embrionário, né? Eu brinco que eu gostaria de trabalhar com um psicólogo do lado, mas, assim, tem sempre um impacto muito grande, né? O emocional tem um impacto muito grande no corpo inteiro. A pele, por ser um órgão, e um órgão exposto, esse impacto acaba sendo maior. E não só as doenças como psoríase, vitiligo, a dermatite atópica, até outras questões podem ser agravadas por estresse. Então, infecções, se você está mais estressado, altera o seu sistema imunológico e, com isso, você tem uma maior gravidade do quadro. Ok? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre doenças de pele. O Em Questão volta em instantes. Até já!
O Em Questão está de volta falando sobre doenças de pele. Nossa convidada é a dermatologista Fátima Minuso, ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Fátima, vamos falar um pouquinho mais então de câncer de pele. A gente já citou lá levemente no primeiro bloco, mas agora vamos falar mais, né? Responsável por 30% dos tumores malignos, né, aqui no Brasil, 175 mil novos casos por ano em média. É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, o grande número de casos corre muito por conta do carcinoma basocelular. Ele é bastante frequente, seguido do espinocelular e, felizmente, por último, o melanoma, em termos de incidência. São tumores que têm mais de um fator. Existe o fator genético e existem os fatores ambientais. No carcinoma basocelular, principalmente em Petrópolis, que temos uma população de origem alemã, pessoas muito claras, né? E nós temos uma incidência boa, né? Vamos dizer assim. E um fator externo, que é a exposição exagerada ao sol. Sem proteção. Sem proteção. Então, nós vemos o carcinoma basocelular, vamos dizer assim, com maior frequência na face, nas regiões superiores da face. Vemos também, principalmente em homens, as orelhas, porque o cabelo da mulher protege, o homem fica com o cabelo curtinho e não protege tanto. Então, são áreas expostas ao sol, é onde vemos. Claro, se o indivíduo fica sem camisa, né? Não só em situações de lazer, como em situações profissionais, um pedreiro, uma pessoa que trabalha em obra, uma pessoa que trabalha em jardim, ele vai estar exposto o tronco todo, né? E isso então, aumenta a incidência do carcinoma basocelular. O melanoma, né, é o mais grave, pode até matar, né? O melanoma é o mais grave e ele pode até matar. O carcinoma basocelular, ele tem uma malignidade muito local. O melanoma, ele é um tumor que pode dar metástase com uma certa facilidade. Por isso é importante que se faça o diagnóstico logo, que como qualquer tumor, quanto mais cedo nós fazemos o diagnóstico e tratamos, mais cedo, mais fácil é o tratamento e com certeza o prognóstico é melhor. Então, mesmo o basocelular, que eu falei que tem uma malignidade muito local, como ele ocorre na face, que é uma área nobre, se eu pego um tumorzinho pequeno, é muito mais fácil tirar do que um tumor grande, que às vezes você precisa de rodar retalhos, fazer uma cirurgia mais complicada. Né? Deformando. Os cirurgiões plásticos fazem milagre, mas assim... É bom não abusar. Não abusar. Então, assim, é importante que procure logo a ajuda de um médico para que possa ser diagnosticado o mais rápido possível e que possa ser resolvido o mais rápido possível. Muitas vezes a gente não percebe os sinais do câncer de pele, né? Que sinais são esses? Na verdade, o que nós vemos, carcinoma basocelular, né? Lesões pequenininhas, pequenas pápulas, e às vezes com sangramento a pequenos traumatismos. Você passa a toalha, sangra, você passa a mão, sangra. No espinocelular, no lábio, não só pela exposição solar, como às vezes por calor, né? A gente via muito isso. Eu quero chamar também a atenção do espinocelular em úlceras crônicas. Então, sempre está examinando o paciente, o médico, olhando para ver se há alguma alteração, se começa a ficar com, a gente chama de vegetação, fica com uma lesãozinha elevada e começa a ter alteração. E quanto... São feridinhas, né? São feridinhas. E quanto ao melanoma, é a regra do ABCDE, né? Então, lesões que estão iniciando, o melanoma ele pode vir de sinais, né? Ou pode ser uma lesão que apareça nova. Então, lesões assimétricas, com os bordos irregulares, com variação de cor,
com dimensão maior do que 6 milímetros. E a espessura já não é uma coisa tão boa, porque não é do autoexame, né? A espessura já tem mais a ver com gravidade do tumor. Para a pessoa, assim, comum, né, que não conhece muito a fundo essas questões, o que ela deve observar? Surgiu um sinal novo, está coçando, está irritando? Está vermelhinho, procurar logo ajuda. Na verdade, se um sinal novo apareceu, ou se há alguma alteração de um sinal que já tinha, né? Tem alguns sinais que estão conosco sempre, né? Essa pessoa deve procurar logo ajuda médica para poder ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível. Então, nós falamos assim, o melanoma ele tem uma mortalidade alta. Se você logo percebe e ele é retirado, você tem um resultado muito bom. Se você deixar, ele vai causar metástase e pode levar à morte. Como é que é a proteção ideal? Quanto usar de filtro solar? É preciso repassar? Como é que é essa questão? A proteção solar não é só o filtro solar. O horário de exposição é importante. Então, o ideal é que a pessoa se exponha ao sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, no horário normal, né? Não estamos falando de horário de verão. Então, é importante que a pessoa saiba que o filtro solar não é um passaporte para o sol. Então, você não está livre para se expor ao sol o dia inteiro, né? Isso é uma questão. Então, o horário. Uso de roupas. Hoje temos roupas com proteção ultravioleta. Ajuda muito, principalmente as pessoas que estão expostas ao sol no trabalho, que às vezes não tem como repor esse filtro solar da maneira como deveria. No Nordeste, as pessoas que trabalham com bugre, essas coisas, que fazem passeio, todos estão usando roupas com proteção ultravioleta. A questão do filtro solar. O que é importante no filtro solar? Então, se você vai se expor, você vai para uma praia, vai para uma piscina, você deve passar o filtro solar no corpo todo, não esquecer as orelhas, não esquecer alguns lados, né? Não pode esquecer o pé também. E esse filtro deve ser reposto quando você se molha ou sua demais, ou a cada 2 horas. Eu brinco com os pacientes, porque as pessoas se preocupam muito. Eu fui à praia, eu fui à piscina, eu fui à cachoeira. Eu digo que o sol não sabe onde ela está. Se ela estiver no ponto de ônibus, ele vai estar lá presente. Então, ela vai estar se expondo. Uso de chapéu, de bonés, que protegem também, né? Independente do fator, teria que repor de 2 em 2 horas? Sempre. Isso acaba complicando, né? Que a pessoa vai trabalhar, não tem como ficar passando de 2 em 2 horas. Exatamente. Mas deveria ser assim. Por isso que eu disse, pessoas que estão expostas ao sol no trabalho, além do filtro solar, o uso de roupas tem ajudado muito. As roupas com proteção ultravioleta são uma coisa mais recente e que tem tido um resultado muito interessante. A gente tem um dado aqui que 23% dos brasileiros usam protetor solar diariamente. Quer dizer, ainda falta um grande percentual, né? Ainda falta... Isso é falta de orientação, mas também tem uma questão custo. O filtro solar não é um produto barato. Ele, na verdade, ele é considerado um cosmético e ele, na minha opinião, ele é um remédio de prevenção. Então, essa questão também leva a isso, esses dados. E a falta de orientação. Como eu falei, as pessoas acham que elas têm que usar... mas eu uso quando eu vou à praia. Mas ela está andando na rua, ela está no ponto de ônibus, ela vai fazer uma caminhada, e ela tem que usar. Agora, doutora Fátima, o sol também é necessário para a saúde, né? Com certeza. Através do sol, que a gente produz a vitamina D. Como é que faz essa equação, né? Proteger para evitar o câncer de pele e, ao mesmo tempo, também precisa de sol. Nós moramos num país tropical, então o sol está aí, né? Então eu vou sair daqui do estúdio e vou pegar meu carro. Eu vou pegar sol. Então 10 minutos de sol, variando o local de exposição, você produz vitamina D, né? O seu organismo produz vitamina D. Não precisa então não há essa extensão. O corpo exposto. Todo o corpo e principalmente ficar muito tempo no sol, nem, vamos dizer assim,
E para o outro extremo, né, que você, mais tarde, você vai ter um fotoenvelhecimento importante. O fotoenvelhecimento é o envelhecimento da pele pelo sol. E que se as pessoas estiverem atentas, elas vão ver que a barriga, que tem a mesma idade do braço, está muito mais jovem que o braço. Né? Que o braço sofre muito mais a agressão do sol. Aqui em Petrópolis a gente vê muito isso, as pessoas moram em casas e cuidam de jardim e tudo, então elas vêm com aquela barriga branquinha, sem lesões, sem manchas, sem nada, e o braço castigado pelo sol, né? Então, fotoenvelhecido. Isso é importante que as pessoas estejam atentas também. Doenças virais. Né? Uma outra fonte de doença de pele são os vírus, né? Sim. Sim, o mais frequente é o herpes simples, né? Que volta, ele recidiva, ele é desagradável, ele começa dando uma sensação, vamos dizer assim, de pinicar, de coceira, né? Que chamamos de sensação parestésica, e são aquelas bolinhas que dão muito próximo à lábio, é muito comum isso. Ele pode estar ligado à exposição solar exagerada e ao estresse também, né? Eu falei anteriormente que o estresse não só em doenças crônicas, como vitiligo, psoríase, mas facilitando infecções. Também doença viral. O herpes zoster, que o povo chama de cobreiro, né? Não tem nada a ver com cobra nem coisa disso, é um vírus também, é o mesmo vírus da catapora e ele é extremamente doloroso e vai atingir vamos dizer assim, o caminho de um nervo, tá? Ele vem através da raiz do nervo, da raiz dorsal do nervo, ele caminha pelo nervo. E é extremamente doloroso. Além do herpes, quais são as outras doenças virais de pele mais comuns? Molusco contagioso. Em criança é uma lesão papulosa, ela tem uma massinha dentro, né? E é contagioso, como o nome diz. Então, assim que a mãe desconfia, o ideal é que sejam retiradas as lesões. Então, nós podemos retirar até em casa com álcool, né? Passar um álcool, proteger, sob orientação sempre de médico, e tirar, romper com uma agulhinha descartável e tirar aquela massa que é a inclusão viral. Então, o molusco contagioso seria, eu acho, o mais importante. E aquelas verruguinhas que dão em criança verrugas, também? O molusco, talvez você esteja falando dele, e as verrugas vulgares, né? A verruga plantar, que é extremamente dolorosa, as verrugas muito na adolescência, em menino, a gente vê muita verruga, que aí são verrugas vulgares, são vírus também. E aí tem que ser tratadas, né? Porque como vírus podem... podem inocular. Então, você tem uma verruga. Vamos citar um exemplo. Você tem uma verruga na mão. E principalmente o jovem, né? Acaba mordendo e você tem a verruga aparece no lábio perioral. Porque daí você tem essa, vamos dizer assim, disseminação onde há um trauma. O ideal, então, é aparecer uma verruga, é logo ir lá tratar, né? Como é que é o tratamento? Pois é, o tratamento pode ser com substâncias cáusticas locais ou com eletrocoagulação ou crioterapia. Só quero chamar atenção aqui para que não haja uso de remédios, porque se faz propaganda em televisão, uso caseiro, sem né? tratamento, sem um diagnóstico, sem uma orientação. Porque de vez em quando vemos lesões que não são virais, não são verrugas, mas as pessoas chamam de verrugas, como pólipos, fibromas e até sinais, em que as pessoas usam esse tipo de medicação sem orientação médica, pela propaganda da televisão, e vêm com lesões queimadas, inflamadas e com complicações disso. Precisa de um especialista mesmo para dizer se aquela dali é vírus ou não, né? Precisa ser orientado. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre doenças de pele. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre doenças de pele. Nossa convidada é a dermatologista Fátima Minuso.
Ela que é professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Fátima, a gente já falou de vírus, vamos falar agora de fungos. As principais doenças de pele causadas por fungos. Nós vamos falar de alguns, né? A ptiríase versicolor, que é uma doença muito frequente, principalmente entre jovens, que é causada por um fungo. E é interessante, é aquilo que as pessoas chamam de pano branco, de micose de praia. Ela é um fungo, mas ela não é contagiosa como as pessoas pensam. Na verdade, esse fungo que causa a ptiríase versicolor, ele está na pele de todo mundo. Ele faz parte da biota normal da nossa pele. Por situações como aumento da oleosidade da pele, por isso é mais frequente no jovem, aumento da umidade da pele, né? Todo fungo gosta de umidade. Por esses fatores, você tem um aumento da população do fungo e, com isso, você acaba tendo a presença de manchas claras, manchas acastanhadas. Ela é versicolor, ela tem mais de uma cor. Ela tem muita relação com a pele oleosa, então às vezes ela vem junto com a caspa, com eczema seborreico. Essas lesões, além disso, pessoas muito claras, de pele muito clara como você, né? As manchas não ficam tão evidentes. E quando a pessoa se expõe ao sol, principalmente em praia e tudo, vai tendo um bronzeamento em volta, e onde tem a mancha não bronzeia, então ela se destaca. E as pessoas acham que é pegou na praia, na cachoeira e tal. Então, esse tipo de coisa é importante que as pessoas saibam. E como faz parte da chamada biota da pele, né, esse fungo, às vezes você trata, melhora e chega o próximo verão, ela retorna. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção e que mantenham a pele bem seca e evitem que fique muito úmida, né? Como é que é o tratamento da ptiríase? O tratamento, a gente faz uso de shampoos à base de sabonete de substâncias antifúngicas, né, como cetoconazol. Podemos, se necessário, fazer antifúngico oral também. Agora, o paciente estar atento para isso, o suor, o que vai causar a facilidade de ter a ptiríase versicolor. Isso em relação à ptiríase, que é a micose de praia, né? Que eu acho que é a grande curiosidade de todos. Além disso, outros fungos, como a cândida, também que está na nossa pele, ela vai com a umidade, né? O fungo gosta de lugar escuro e úmido. Então, você tem maior facilidade de ter em região de virilha. Se a pessoa fica, né, vai para a praia, fica o dia inteiro com uma sunga ou um biquíni que seja no material sintético, molhado, úmido o tempo todo, favorece não só na pele, como a candidíase genital na mulher também. Pessoas que têm mamas grandes, que vai ter embaixo da mama, as pessoas mais gordas, que vão ter às vezes em dobras, isso é muito frequente também. Então a candidíase, ela está na nossa pele também, a cândida. E os dermatófitos, que são fungos que estão espalhados em vários locais, no solo, em animais, no ser humano também, em que dá uma lesão é muito comum na região inguinal, na virilha, né, e coxa, extremamente pruriginosa. No verão, o fungo, que às vezes já estava lá, ele fica, vamos dizer assim, mais esperto, então ele causa maior coceira, maior prurido, né? As micoses de unha, que são muito difíceis o tratamento, principalmente quando a pessoa deixa aquilo evoluir, não trata logo no início, é muito difícil o tratamento. Ou pessoas que têm situação de insuficiência vascular nos pés e tudo, que favorece também o crescimento do fungo. Então, são essas as micoses mais frequentes. O tratamento normalmente com antifúngico tópico ou sistêmico. Oral, né? Vai depender do tipo de micose. Geralmente a onicomicose, a micose das unhas, nós associamos o antifúngico oral com o tratamento tópico para que haja o cuidado com o local.
No caso, por exemplo, dos pés, o cuidado é secar, evitar a umidade. Ah, sim. Principalmente para quando dá frieira, né? O povo chama de frieira, que é no espaço entre os dedos. Então tem que estar sempre com o dedinho seco. Não tem essa de sair do banho, pisei no tapetinho, enxugo o pé em cima, não. Tem que enxugar entre os dedos, mantê-los bem sequinhos. E principalmente pessoas que vão ficar, às vezes, muito tempo com sapatos fechados. Pessoas que trabalham com botas, coturno, né? Esse tipo de coisa. Vamos falar então de parasitas. Vamos. Doenças causadas por parasitas. Uma delas é a sarna, né? A escabiose, né? A escabiose. A escabiose, ela vai ocorrer através do sarcópte, né? E ele vai ocorrer pela contaminação de uma pessoa para outra ou através de roupas, né? Causa muita coceira, uma coceira principalmente à noite, vai dar pequenas lesões. Manchinhas vermelhas, né? Dá manchinhas vermelhas, mas dá também lesões elevadinhas, né? E vai ocorrer principalmente em locais como entre os dedos da mão, punhos, axilas, na mulher em mamas, no abdômen periumbilical e no homem na região genital. Isso é importante porque quando nós vemos uma criança, por exemplo, com coceira e tudo, além do diagnóstico diferencial com eczema atópico, a dermatite atópica, que já falamos, tem alergia à picada de inseto. Então, a localização nos ajuda nesse diagnóstico. Além disso, a história de contágio, não só dentro da própria casa, como no trabalho, às vezes podemos nos contaminar. Às vezes uma professora, criança se toca mais, tem mais facilidade de ter. Médicos, né? Nós somos população de risco, mais do que você, que vamos tocar o paciente, muitas vezes contaminado. Então, as pessoas devem ter o cuidado de, após isso, higienizar as mãos, lavar as mãos, né? Água e sabão ainda é o melhor. E através de roupas. Então, vamos dizer assim, mas a roupa, ela tem que ser assim. Você usou e me emprestou. Né? Se ela for lavada devidamente, dificilmente vai ter esse risco. Tá? Mas quando você não tem esse cuidado. Né? Compartilhar toalhas, por exemplo. Quer dizer, esse cuidado tem que ser feito, né? Tem Com que ser feito. A pessoa está com escabiose, tem que separar essa roupa, ter esse cuidado com a lavagem. É uma lavagem normal, tem que ser com água quente? Na verdade, isso tem uma discussão. Na minha opinião, basta lavar com água e sabão, o parasita não resiste. Alguns colegas recomendam que escalde a roupa, que ferva a roupa. Isso às vezes é muito difícil. O importante é você lavar. Porque você sabe, uma roupa que a gente escalda, que a gente ferve, vai acabar com a roupa, né? Então as pessoas às vezes ficam meio resistentes a isso. Então a lavagem, ela é eficaz, né? Água e sabão resolve. Como é que é o tratamento? O tratamento você tem através de loções que você usa no corpo, após o banho à noite, porque à noite é a hora que o parasita vem fazer a postura nas camadas mais superficiais da pele. Na verdade, não é à noite, é quando a pele, o corpo aquece. Então, quando nós deitamos, acabamos nos cobrindo e aquecendo. Também pode-se usar medicações orais. Eu só uso medicação oral pessoas acima de 10 anos. Em criança, não gosto. Normalmente, uma pessoa da família, uma pessoa do contato pegou a escabiose, o ideal é que as que convivem com ela também sejam tratadas? Todos. O ideal é que todos sejam tratados, sabe, Fátima? Porque, assim, às vezes a pessoa não está coçando naquele momento, mas ela já foi contaminada. Quando você adquire a escabiose pela primeira vez, você pode levar 2 semanas para começar a ter coceira, a ter sintoma. Então as pessoas pensam assim, mas eu não estou sentindo nada. Mas se uma pessoa já está contaminada e não é tratada, você contamina todo mundo. Fica a recontaminação, né? Fica muito difícil. Então isso é muito difícil. Então tem que tratar todos os contatos, estejam ou não com prurido, com coceira, com sintoma. Doenças negligenciadas, hanseníase.
A hanseníase é uma doença cujo estigma é muito grande até hoje, né? E as pessoas... Mais uma com estigma, né? Mas a hanseníase é uma doença que tem um estigma já histórico, né? É verdade. Então, eu acho que é uma doença que chama muito atenção. E quando você fala doenças negligenciadas, são doenças de países mais pobres, né? Em que há menos investimento em termos de medicação. Eu digo investimento em pesquisa, né? Para poder ter uma medicação realmente eficaz. O Brasil está tentando eliminar a hanseníase. Em alguns estados, sul, sudeste, nós estamos tendo um resultado bom. Mas locais do norte, que tem pouco acesso a serviço de saúde, e o próprio nordeste, ainda temos uma incidência muito grande. Como é que ela se manifesta? Os primeiros sintomas da hanseníase? Na verdade, a hanseníase, o bacilo, o Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, ele vai atingir basicamente pele e nervos periféricos, não o sistema nervoso central. Então você vai ter na pele manchas que variam desde manchas claras, sempre com distúrbio de sensibilidade. A pessoa não sente o calor, o tato, né? Vai evoluindo com manchas avermelhadas, mais evidentes, né? Ou, veja bem, eu disse ou, com lesões mais, assim, também evidentes, lesões nodulares, além de várias lesões. Porque na hanseníase, o bacilo é o mesmo, mas a minha imunidade específica contra esse bacilo pode fazer com que eu tenha uma forma dita paucibacilar, que tem poucos bacilos, não contaminante, ou uma forma multibacilar, com muitos bacilos contaminantes. E isso vai depender da minha imunidade específica contra esse bacilo. Não é imunidade geral, entendeu? Não é assim, a pessoa que tem hanseníase de uma forma multibacilar, ela tem mais facilidade de ficar gripada. Não. É uma imunidade específica contra o bacilo de Hansen. E como é que é o tratamento? A questão do tratamento. O tratamento é feito no Sistema Único de Saúde. Você tem cartelas com medicamentos, você tem a cartela do paucibacilar, que vem com rifampicina e sulfona. E você tem a cartela do multibacilar, que vem com rifampicina, sulfona e clofazimina. Você tem, nos dois, uma dose supervisionada, que o paciente toma na unidade de saúde, e tem as outras medicações que ele vai tomar diariamente em casa, num total de 6 cartelas para o Pauci e 12 para o multibacilar. Como eu disse, está mudando. Então, pode ser que logo, logo nós tenhamos novidade. Mas isso era até então. É um tratamento longo? Longo. É preciso que o paciente tenha uma adesão mesmo, entenda a necessidade, né? São 12 meses para o multibacilar e 6 meses para o Pauci. Quando nós falamos de diagnóstico, de como se manifesta, eu quero chamar a atenção, já que nós estamos falando de tratamento, que ela atinge também nervos periféricos. Então, a perda da sensibilidade é um problema sério para a hanseníase. O paciente tem que ter cuidado. Então, vamos dizer, eu toco na cadeira. Se ela estiver quente, eu vou tirar a mão logo. O paciente de Hansen, não. Ele pode tocar e fazer queimaduras importantes. Além disso, você tem quadros de alteração, de reações, em que você tem uma dor no nervo, você vai ter a alteração dos nervos periféricos. Então, quanto mais precoce o tratamento, sempre é importante o tratamento ser precoce, ele ser instalado, você tem menos risco dessas alterações neurológicas que levam a sequelas no futuro, né? Alterações de mão, alterações no pé, que é o grande problema da hanseníase. Leishmaniose. A leishmaniose no nosso estado não é tão frequente. Ela vai ser mais frequente na região amazônica
mas ela é uma doença que no Brasil também é importante e também é negligenciada em termos de tratamento. Ela é causada pela picada de um inseto, né, um flebótomo, e ele inocula um protozoário, que é a leishmania. Tem vários tipos de leishmania, nós vamos falar da leishmania cutânea mucosa, que é o que nós vemos mais, né, que é a lesão inicial cutânea, uma úlcera, que não responde a tratamento com antibiótico, tem um bordo bem desenhadinho, e ela pode cicatrizar espontaneamente se não for devidamente tratada. Essa lesão, parece que não tem mais nada. E depois você tem a lesão mucosa, com destruição de septo nasal, com lesões deformantes no rosto. E, como eu disse, né, no estado, não é que não tenhamos, mas ocorre mais em surtos, quando há um desmatamento, quando o homem invade a floresta. Então é a ocasião em que você vê surtos, pequenos surtos de leishmaniose. Uhum. Nosso tempo está quase acabando, então vamos falar de cuidados, dicas de cuidados para manter a saúde da pele? Saúde da pele, né? A higiene é importante, né? Quando eu falo higiene, não pode ser exagerada. Se toma banho toda hora, se usa bucha, se você vai tirando esse manto hidrolipídico que deve proteger a pele. Mas a higiene devida, né, lavar e secar bem é importante. A hidratação da sua pele, principalmente as pessoas que têm a pele seca, com a idade nós vamos perdendo esse manto hidrolipídico, então a hidratação da pele do idoso é importantíssimo. Muitos idosos têm coceira pelo ressecamento da pele. A fotoproteção, que nós já conversamos, né? Não só o uso de filtro solar, mas a proteção nos horários e a proteção física, né? A alimentação é importante sempre, se bem alimentados a nossa pele vai estar bem. E aí a hidratação está incluída, né? A hidratação oral, não só local, como a hidratação oral. Sim, ainda mais nesse verão temos que nos hidratar. Para envelhecer bem, você vai ter o fator cronológico que a gente vai envelhecer. Evitar o sol. Cigarro. O cigarro faz vasoconstrição, envelhece mais. A bebida alcoólica em exagero também faz um envelhecimento maior. A gente vê isso, né? Todos nós observamos isso. E eu brinco que a maneira de você manter sua pele bem é você ser feliz. As rugas de felicidade, elas são muito mais agradáveis que as rugas de uma pessoa triste, que está sempre de mal com a vida, né? Ok. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite. E a gente tem um encontro marcado no Próximo em Questão. Espero você. Até lá.